E se eu te disser que a Mary que tu viu escapar de dentro dos backrooms lá no final, na verdade nunca saiu de lá? E se eu te falar que o monstro pirata lá de backrooms é o Clark de verdade? E eu não sei se tu se perguntou, mas por que os cientistas usam aquele traje de proteção biológica? O filme não nos deu respostas mastigadinhas, mas deixou muita pista para quem é bem detalhista e prestou bem atenção nos mínimos detalhes. Hoje eu vou te trazer 35 teorias que vai fazer a gente desvendar cada frame dessa história e entender melhor esse universo aí. Eu procurei trazer as melhores teorias que têm maior embasamento, que não é só viagem na maionese. Mas antes da gente explodir nossa cabeça com as teorias, tu precisa estar na mesma página. E para isso eu trouxe um resumo bem rápido do que de fato aconteceu no filme. Em junho de 1990, Naryn Werne, um pesquisador do Instituto Async, se perde no espaço extradimensional das Backrooms e é atacado por uma entidade invisível. Invisível naquelas, né? O detalhe perturbador, o cientista da própria Async assistiu a tudo pelas câmeras de monitoramento. E daí o filme corta para nossa linha do tempo, onde a gente conhece o Clark, um arquiteto fracassado, alcoólatra e dono de uma loja de móveis falida. Ele faz terapia com a Mary Klein, uma psicóloga que carrega o trauma pesado de uma mãe agorafóbica e de luto pela demolição da sua casa de infância. Ao investigar luzes piscando e um caixa de fusíveis quebrado na sua loja, Clark acaba achando uma fenda meio brilhante. Ele cai em uma parede falsa e vai parar direto nas backrooms, aquele labirinto amarelo sem fim. Clark escapa com vida no primeiro encontro, mas comete o erro fatal de voltar com os seus funcionários, Cat e o Bob, para gravar tudo em vídeo. O resultado, Bob é morto pela entidade, o grupo se separa e Clark é caçado por bizarros humanoides sem rosto, perdendo a sanidade aos poucos. Semanas depois, preocupada com o recado bizarro que o Clark deixou, a psicóloga Mary investiga a loja, cruza o portal e encontra o Clark completamente psicótico. Ele a sufoca e amarra numa sala de jantar falsa, acompanhado de 3 imitações grotescas de seres humanos, incluindo uma cópia deformada do que eu acredito ser a sua ex-esposa. Ah, e detalhe, se tu não percebeu, a cabeça da funcionária Cat está lá dentro da geladeira. Clark exige que Mary continue a terapia ele mesmo, mas ela joga a verdade na cara dele. A culpa do fracasso sempre foi do Clark. Desestabilizado, ele tenta soltar ela, mas a entidade finalmente surge, o Capitão Clark. Uma versão monstruosa e gigantesca do mascote pirata da loja. O monstro devora o Clark original, por essa não esperava, né? Mary foge desesperada e usa uma pedra de cimento da sua antiga casa para esmagar o rosto da criatura, atingindo acidentalmente uma armadilha de gás da Async. Cientistas em trajes hazmat surgem do nada e a resgatam, entre muitas aspas. Na sala de interrogatório, o cientista Phil revela que a corporação fabricava máquinas de ressonância até descobrir a dimensão. Quando Mary pergunta se vai poder ir embora, ele simplesmente foge da resposta. Enquanto isso, lá dentro das backrooms, o labirinto usa os traumas de Mary para criar um clone deformado dela, que fica sentado numa cópia exata daquela mesma sala de interrogatório em absoluto silêncio. Entendeu o nível da loucura? Ótimo, porque agora eu vou fazer tua cabeça explodir com as teorias que eu trouxe aqui. E se tu não se inscreveu, já se inscreve aqui, deixa teu like, aperta no botão de hypar se tu tiver aqui embaixo para alcançar mais gente. Seja membro do canal se tu puder, se tu quiser ajudar a gente ainda mais. E sem mais conversa, tá na hora de teorizar. Os fóruns da internet apontam que a dimensão escolheu a loja de Clark por um motivo poético e sinistro. Uma loja de móveis de exposição já funcionava como as backrooms. Se tu parar pra pensar, aquela loja ali tem salas de estar e quartos falsos, um conforto encenado e completamente sem vida real. O Clark usava o espaço como uma casa substituta até após o divórcio dele. O local já era uma imitação melancólica da realidade. Até não é à toa que ele estava se sentindo em casa lá dentro das backrooms. Até inclusive esse lugar foi uma homenagem à foto original de Backrooms, lá de 2019, que foi tirada onde? Numa loja real de móveis lá em Wisconsin. Temos uma teoria que diz que no porão da loja existia uma anomalia adormecida chamada Zona Nula, Null Zone, inativa da lore. O portal não se abriu sozinho, foi a travessia repetida de Clark, noite após noite, consumido pela depressão que acordou o portal. Ao ele mapear o local e trazer os seus destroços psicológicos, ele forneceu os dados brutos que a dimensão precisava para começar a criar matérias ativamente. E a prova que a dimensão ganhou vida foi através dos disjuntores. Antes mesmo do Clark explorar o labirinto, o eletricista encontra 3 interruptores estranhos na caixa de fusíveis da loja. Eles estão tortos, fora do padrão e até colocados em cima da logo. Aqueles fusíveis não pertencem ao mundo real, são cópias imperfeitas criadas pelas backrooms que vazaram fisicamente para o outro mundo, provando que a dimensão corrói a realidade de forma ativa. Isso sustenta a tese de que as backrooms funcionam como um
tumor cancerígeno da realidade, que ocasionalmente desenvolve estruturas corporais bizarras, como dentes e cabelos. Ao sofrer metástase para fora do escopo dimensional, ela começou a afetar a loja do Clark através da eletricidade e das luzes intermitentes. Só que da onde que veio o visual clássico dos escritórios? Quando o buraco de minhoca foi aberto pela E-Sync no início dos anos 90, a dimensão era uma tela em branco. Aquelas paredes amarelas e tetos industriais só existem porque as backrooms sugaram a mente dos próprios pesquisadores corporativos, que passavam a vida fechados em escritórios labirínticos. Até o labirinto infinito foi moldado à imagem e semelhança da opressão corporativa humana daquela época. E o filme deixa claro que os espaços dentro do complexo não são aleatórios. Elas operam como uma câmera de eco de memória. O Clark traz os seus sonhos fracassados de arquitetura e a dor do divórcio, e o espaço constrói salas e monstros a partir disso. A Mary também traz os seus traumas de infância e a dimensão absorve isso dela. As cópias são imperfeitas porque a nossa memória falha ao recordar alguns detalhes, o que gera resíduos emocionais distorcidos. Faz sentido, né? A dimensão cria diferentes tipos de cópias humanas. Tu já reparou nisso? Os chamados still lives, em inglês. Em português eles chamam de naturezas mortas. E eles são o que depende da força da memória, da lembrança. No nível mais baixo, a gente tem as cópias genéricas, fracas e mal formadas, que nem conseguem abrir uma porta. Depois surgem as cópias quase humanas, como aquele cara barbudo que tava lá com o Clark e a Mary, que era feito meio que de um recheio branco, parecia um algodão doce, um bolo. E ainda tem outras fusões bizarras de pessoas com objetos, como aquela cópia misturada com uma cadeira de roda e um abajur. E seguindo essa hierarquia de naturezas mortas, no topo tem as cópias direcionadas e altamente perigosas, como o Capitão Clark. A dimensão também replica objetos menores com precisão assustadora se eles estiverem ligados a memórias fortes, por exemplo. A gente viu que foi recriado os sapatos e chinelos exatamente iguais aos dos funcionários da loja do Clark. Foi gerada uma imitação perfeita daquela cadeira roxa inclinada que ele tinha quebrado na vida real durante a gravação do anúncio do comercial do Capitão Clark. Agora eu te trago a primeira de várias teorias mais pesadas. Como, por exemplo, aquela entidade deformada de cabelo ruivo, ela representa a ex-esposa do Clark. Ele até arranca o cabelo dessa criatura para colocar na Mary, tentando simular a antiga vida familiar que ele tinha. O comportamento da entidade é o de uma vítima de violência doméstica extrema. Por quê? Porque ela foge aterrorizada do Capitão Clark. Corre e segura o cabelo. Isso denuncia o histórico de alcoolismo e abusos no casamento arruinado do Clark. Até de repente aqueles 3 rostos é de tanto balançar a cabeça, dizendo que não, ela estava em negação o tempo todo. A gente vai entrar em mais detalhes depois sobre isso. Eu acredito que os backrooms são como um organismo vivo. Deixa eu te explicar melhor. Aquilo é um labirinto que acaba funcionando como um predador biológico que não mata imediatamente. Primeiro, ele atrai a presa, dando a ela o que a sua psicologia danificada deseja, como por exemplo o Clark, que ganhou uma casa falsa e companhias. A dimensão ela metaboliza e digere lentamente as pessoas através das suas memórias. Como aquele senhor sentado na mesa lá com eles, são restos digeridos e reconstruídos de vítimas passadas. Agora a gente levando o horror de backrooms ao extremo. A teoria do colapso sugere que Clark, no auge do isolamento dele e da loucura, tentou retomar a vida conjugal dele e teve intimidade real com a natureza morta da ex-esposa dele. Dessa união sinistra entre um humano e a substância orgânica moldável das backrooms, teria nascido as piores atrocidades biológicas e monstruosidades que hoje infectam o complexo. Até porque a gente sabe que o Clark ficou muito tempo lá dentro. E a gente não tem certeza se o tempo dentro de backrooms é diferente da nossa realidade. Agora presta muita atenção nisso aqui. A criatura que ataca o cientista lá no começo do filme, pra quem viu o backrooms do YouTube e aquele curta-metragem, pode achar que poderia ser uma bactéria, mas se tu der uma pausada ali bem certeira, vai ver que era o Capitão Clark já. Tu consegue ver a perna de pau do pirata ali. Isso quebra aquela ideia linear de que o Clark entrou primeiro e alimentou o monstro depois. As backrooms recriaram o pirata muito antes do Clark entrar lá fisicamente, provando que o tempo ali tá partido e que a dimensão captura informações do que tá posicionado diretamente acima dos portais. Uma coisa que dá pra gente aceitar também é que o monstro é o pior lado
do Clark, só que em forma física. A identidade pública dele tinha sido reduzida à humilhante persona de um mascote pirata, algo que ele odiava por ser um arquiteto fracassado. A Dimensão pegou nesse traje e transformou numa abominação violenta, construída à base de raiva e vergonha. Quando o Clark tenta abraçar a criatura para fazer as pazes com o seu passado, ele acaba sendo morto. A metáfora que é perfeita de alguém que alimentou a sua pior versão e agora está consumindo ela. Mas e se o cara que morreu não era o Clark real? Olha só, a teoria da troca defende que o Clark original foi transformado num monstro gigante devido à exposição prolongada. E o cara que a terapeuta encontrou, na verdade, é uma natureza morta imperfeita. Quer uma prova definitiva? O Clark do início do filme tem uma cicatriz bem marcante na testa, mas o Clark das backrooms não tem. Esse Clark falso age de forma bizarra, fica na espreita, pelos cantos, e ataca a psicóloga de forma animal, como alguém que perdeu a cabeça, que tá fora de si. O monstro pirata, então mata esse clone, não porque o monstro é um assassino, mas sim porque ele tá matando o Clark impostor. Vai dizer que não faz sentido. Aquele mural descoberto pela Mary, eu acredito que não foi feito pelo Clark humano. As anotações dizem: as plantas mudaram de novo, teto está errado. Não sei quem assinou as plantas, mas a letra parece a minha. É como se dois Clarks estivessem mexendo na mesma pintura da parede. Tem a parte ali das letras, né? Que a letra parece a minha. É um Clark chegando e olhando que, mas parece que escreveram aqui usando a minha letra. E sim, tinha outro Clark escrevendo ali também. Esse é um pensamento de um arquiteto que tá perdendo a identidade. O Capitão Clark, a cópia que retém essas memórias quebradas. O desenho central ali mostra o pirata tá prestes a comer uma figura menor, uma pessoinha. Como o tempo tá distorcido, a entidade pintou uma profecia do próprio destino. Falando nas entidades, as entidades tentam emular os instintos dos seus hospedeiros. Olha só, quando o Clark deixa cair a câmera quando ele vai fugir, o Capitão Clark imediatamente pega aquele objeto e faz o que? Tenta filmar o Clark. E eu posso falar que os monstros de Backroom, eles não caçam por instinto. Eles são forças reativas que espelham os movimentos de quem é o alvo deles. Tu lembra do aviso do vídeo da Async de 2022? Não se mova. Fique parado. O monstro só se torna letal quando a presa corre. Na perseguição, o pirata é lento e desajeitado porque tá só acompanhando o ritmo exato da Mary. Eles te caçam porque tu tá ensinando eles a caçar. Eu até tenho uma outra teoria sobre essa situação que eu logo mais já vou falar. É uma outra visão, uma outra perspectiva que eu acho melhor que essa. Se tu tá curtindo aí as teorias, já dá um like. Aperta no hypar, comenta aí se tu tem a tua própria teoria sobre esse filme e vamos seguir. Tem algumas teorias de que as naturezas mortas protegem aquela ilusão que elas são. Eles toleram o seu hospedeiro desde que ele aceite a mentira da dimensão. O pirata só decidiu atacar o Clark violentamente no momento em que o Clark libertou a Mary. No que ele soltou ela, as entidades perceberam que o Clark estava tentando abandonar o reino de fantasia. E o Capitão Clark atacou ele como punição por tentar quebrar esse ciclo. Sobre aqueles desenhos estranhos na parede que a Mary encontrou, que até tem um easter egg aqui, o estilo que foi desenhado era pra lembrar o jogo Portal, isso é oficial. Mas aquilo dali guarda alguns registros históricos também, como as figuras nos trajes amarelos. Isso comprova que os caminhos do Clark e dos exploradores originais da Async se cruzaram de forma talvez violenta naquele labirinto ali. Se tu assistiu a websérie de Backrooms no YouTube, tu deve se perguntar, mas como é que esse filme se liga com a websérie? Essa teoria defende que após a Mary escapar, aí sim que recupera o corpo do monstro, o Capitão Clark, para estudo. Essa criatura que começou como um eco psicológico feito de raiva e trauma, ao entrar na linha de pesquisa e laboratórios da organização, sofreu mutações com o ambiente e tornou-se o espécime biológico coberto de mofo preto conhecido como a bactéria. Simplesmente a ameaça mais ícone de toda a série. Mas tem outra explicação para a bactéria, que dizem que elas são bactérias da mente. Se alguém entra e sobrevive ao ataque dos naturezas mortas e foge, a dimensão copia até o terror dessa lembrança. Como a memória humana já é imperfeita, a nova cópia nasce ainda mais monstruosa. Dezenas de interações desse ciclo de distorções ao longo dos anos acabaram resultando nas abominações que a gente vê na websérie. Tem uma teoria sobre aquele trauma
do confinamento da Mary. Ela cresceu com uma mãe que selava a casa toda, cobria todas as janelas, e esse trauma foi totalmente absorvido. Mesmo que a casa original tenha sido demolida no mundo real, até a Mary guarda um pedaço de cimento com a marca da mão, né? A dimensão leu a mente dela e recriou a arquitetura exata daquela prisão da infância. Isso prova que as backrooms são como se fosse um espaço temporal. Como a dimensão funciona com base em memórias e a memória não respeita a linha do tempo presente, o complexo consegue erguer prédios que já deixaram de existir na realidade. Ela não precisa de fundações físicas de pé, precisa só daquela pegada emocional que o lugar deixou na mente da vítima. O uso de imagens de janelas no filme é tipo um código para os backrooms. É como se fosse um cruzamento de limites sem retorno. A janela é um símbolo máximo de separação entre o espaço confinado e a liberdade do mundo exterior. E estar atrás de uma janela no filme significa tu estar prestes a ser capturado pela dimensão. Voltando pra Mary, e aqui tem uma reviravolta ocultada. A mãe da Mary não sofria apenas de uma doença mental comum. A teoria aponta que a mãe da Mary teve uma experiência real com as backrooms décadas antes, e por isso ela acabou enlouquecendo. O formato hostil que ela mantinha a casa era uma tentativa desesperada de se defender contra o que ela via na dimensão. A Mary não caiu no labirinto por acaso. Ela carregou esse trauma de forma hereditária a vida inteira. Então o que a gente acredita? Que a mãe da Mary já esteve em Backroom. A expansão dessa teoria diz que a mãe dela esteve lá e conseguiu sair, só que com muitas cicatrizes psicológicas, que nunca mais distinguiu o que foi que ela viveu lá, que poderia ser um pesadelo. E isso misturou com a realidade depois e deixou ela confusa demais. A Mary, quando era pequenininha, ela tenta olhar até pra fora e a mãe grita em pânico dizendo que eles estão lá fora. Ela estava se referindo diretamente às entidades do complexo que tinham perseguido ela no passado. No desenho, se tu parar pra reparar, tem um simbolismo do sol e da janela. O sol, ele aparece frequentemente nos easter eggs, na verdade. Ele acaba simbolizando a humanidade e a realidade. A luz do sol precisa entrar por essa janela para gerar vida e criar as cópias dentro do Backrooms, enquanto a dimensão usa aquela mesma luz para atrair os humanos como presa. É uma dependência mútua contínua. Um acaba sentindo atração pelo outro, e isso pelo jeito vem funcionando há bastante tempo. Uma teoria diz que o Clark encontrou as bactérias originais, e isso a gente consegue ver no desenho também, mostrando que ele não enfrentou só o próprio passado, ele acabou sobrevivendo às ameaças biológicas originais, as bactérias, que assombravam os investigadores dos anos 90, provando ser um sobrevivente nato ali do lugar. No final do filme, o destino dos dois é determinado pela psicologia. O Clark já estava preso na vida real, alcoolismo, divórcio, fracasso, e abraçou essa estagnação permanente, aceitando o que a dimensão ofereceu para ele. Já a Mary, apesar do passado terrível dela, do confinamento, se recusou a adorar aquela prisão ali. Ela transforma o cimento, próprio símbolo do trauma dela, numa arma física para conseguir fugir. Ela sobrevive porque ela escolheu mudar, não estagnar. Se tu acha que o verdadeiro vilão era o monstro, tu pode estar muito enganado, porque na verdade o monstro é a incorporação. É assim que já estava monitorando e explorando as dimensões muito antes do Clark cair lá, o que explica as filmagens VHS logo na abertura. Eles sabiam da existência do portal e tentaram usar o espaço infinito das backrooms para resolver crises imobiliárias e de armazenamento do mundo real, escondendo toda a verdade do público para proteger os interesses financeiros dele. Mas falando dessa galera, por que os cientistas usavam aquela roupa, aqueles trajes? A teoria da conspiração aqui prova que a A-Sync não teve radiação. Até porque os equipamentos falham por estática e trajes biológicos não barram campos magnéticos. Eles usam os fatos para evitar a contaminação biológica. A teoria diz que o complexo funciona como uma infecção celular. Quem passa muito tempo lá dentro acaba sofrendo mutações físicas e biológicas. O próprio Capitão Clark é o resultado dessa exposição prolongada. Tá, mas e aquele final lá da Mary? Aquilo aconteceu ou foi ilusão? Bom, tu notou que ela não saiu do filme livre. O Phil faz perguntas e nunca diz que ela vai para casa. Como a Mary é uma psicóloga que entende de traumas, viu a entrada dos backrooms e testemunhou uma entidade matando alguém, ela se tornou muito perigosa como uma testemunha para ficar em liberdade. A A-Sync prendeu ela num tipo diferente de armadilha, uma cela disfarçada de sala de interrogatório, e eu acredito que agora ela é uma cobaia corporativa até eles não quiserem mais. Só que tipo,
pode ser ainda pior. A teoria da cópia presa afirma que os Backrooms criaram uma natureza morta da Mary depois de ter absorvido as memórias dela. Quem a gente vê sentada ali naquela sala de interrogatório copiada é uma figura com as roupas da Mary e postura da Mary, mas com o rosto e os membros fisicamente errados, ligeiramente distorcidos. A Mary real pode ter escapado para o mundo exterior, mas a dimensão ficou com um pouquinho dela pra si. Tá aí, qual é o objetivo dessa cópia final? Alguns fãs da lore defendem que a natureza morta bizarra vai ter uma função narrativa vital na sequência oficial do filme. Sim, vai ter um Backrooms 2, tá confirmado já. Essa cópia bem imperfeita da Mary vai sofrer mais mutação ainda ao longo do tempo dentro desse complexo e vai transformar ela numa nova entidade principal. O monstro vai caçar e ela, sendo um novo monstro, vai acabar caçando um novo elenco de personagens do próximo filme. E pra fechar esse nó cego aqui, a teoria da saúde mental afirma que nenhum cenário do filme se passa na realidade. A loja que imita uma casa, o labirinto que imita traumas e a E-Sync que imitam resgate são projeções da mente da Mary. Como ela é uma psicóloga, ela colapsou e nunca superou o confinamento da infância. Ela continua internada num hospital psiquiátrico e toda aquela jornada dela ali, incluindo o próprio Clark, é só um reflexo fragmentado do próprio interno danificado dela, que acaba tentando romper essa barreira da mente dela. Viaja demais? Curtiu as teorias? Achou viagem demais? Achou que tem coisas a ver? Qual te deixou mais assustado, mais perplexo? Qual teoria que bate mais certinho com o que pode ser verdade? Deixa tua opinião aqui embaixo. Clica no like. Aperta em hypar, se inscreve e ativa as notificações para tu receber meus próximos vídeos. Aliás, tem mais vídeos por aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.